Oiê! Sejam bem-vindas ao primeiro vídeo desse canal. Eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco da minha experiência recente com alterações no Papa Nicolau, resultando num diagnóstico não muito confortável e bastante preocupante de um NIC3 no meu caso. Mas eu imagino que se você teve um laudo de Papa Nicolau com NIC2, NIC3 ou o próprio carcinoma in situ, que foi o que causou meu desespero nos últimos 15 dias, talvez a minha experiência também te ajude. E antes de mais nada, eu queria começar explicando que o meu propósito com esse vídeo é conscientizar pessoas e tentar ajudar nesse momento de preocupação, porque quando eu recebi o meu diagnóstico, eu tentei buscar relato de outras pessoas no YouTube e eu não encontrei nada. Na verdade, eu encontrei o relato de uma única pessoa, mas não tinha um encaminhamento, não tinha um desfecho, né? O que me deixou ainda mais preocupada. E, enfim, fiquei ali com aquela dúvida, com aquela angústia de não saber o que ia acontecer, de não saber o que me esperava ali nas próximas semanas, nas próximas consultas. Também queria comentar que faz tempo que eu penso em começar a gravar vídeos relacionados a outros assuntos, mas eu fui pega de surpresa com esse assunto, com essa situação na minha vida que veio no momento que eu já tô com vários problemas em outras áreas. Mas enfim, eu creio muito que Deus sabe de todas as coisas e tudo vai dar certo. Creio que se você também tá passando por isso, saiba que vai ficar tudo bem. Creio que esse diagnóstico de NIC3, que a gente se depara com ele, algumas mulheres passam por isso, como alguns médicos já me disseram, é um diagnóstico grave, mas é um diagnóstico que foi descoberto na hora certa. Então não é um câncer, é sim um problema grave, é um problema que merece e precisa de muita atenção, mas você descobriu na hora certa. Então acho que a gente tem a medicina a nosso favor, a gente tem o tempo a nosso favor. Enfim, sem mais delongas, depois de já muito me prolongar, eu queria contar um pouco da minha experiência. Eu comecei há 2 anos atrás com o Papa Nicolau alterado e até então eu nem sabia o que isso queria dizer. Eu, pra ser muito honesta, nem sabia por que eu fazia Papa Nicolau. Acabava que era uma rotina que, enfim, em algum momento da minha vida eu comecei a fazer e eu fazia aquilo ali, mas eu não sabia o que eu tava pesquisando, né? O que isso me... eu tava tentando prevenir o quê? E aí, há 2 anos atrás, quando eu tive uma alteração no Papa Nicolau, a minha médica, que era minha médica de rotina, é a médica que fez o meu pré-natal, e eu gostava muito dela até então, o consultório me ligou e falou, olha, deu uma alteração no seu Papa Nicolau e a doutora pediu pra você vir até aqui. E aí, obviamente, fiquei muito preocupada, ela marcou a consulta bem perto ali daquela data e eu fui até lá pra entender o que tinha acontecido. Quando ela me explicou a situação, ela me explicou de um jeito não muito humano, e eu tô falando sobre isso, claro que eu não vou expor a médica aqui, porque não é o meu objetivo com esse vídeo, mas eu tô falando sobre isso porque caso você também tenha passado por essa situação de ouvir esse diagnóstico de um médico ou por inexperiência ou por falta de sensibilidade, de uma maneira não muito consciente, digamos assim, para que você fique calma. Não deixe, obviamente, de ir atrás, de continuar investigando e tratando o caso, mas não acredite no primeiro diagnóstico que você escutar. Eu já passei por alguns médicos nessa situação que não foram muito gentis comigo e isso me deu um extremo desespero. Então, voltando a esse dia, essa minha médica me disse que tinha uma alteração no meu Papa Nicolau, que eu precisava colher uma biópsia, e eu não estava entendendo muito bem o que se tratava, o que isso queria dizer, que risco que eu estava correndo, o que isso significava. E ela só me disse que eu podia ter câncer. Eu lembro que eu perguntei, eu falei, tá, doutora, mas o que pode acontecer, né? Essa possível lesão que tem no meu útero pode ser o quê? Ela falou, querida, um câncer. E aí ela me falou sobre o HPV, me perguntou quantos parceiros eu já tive na vida, se eram mais de, acho que 8, uma pergunta desse tipo. E ela disse que a maioria das mulheres que já tiveram mais de 8 parceiros
Não tenho certeza se são 8 que ela disse, mas alguma coisa em torno disso. Que a maioria das mulheres que já tiveram essa quantidade de parceiros tinham HPV. E aí eu fui embora dali, eu me lembro que ela queria... eu me consulto pelo meu convênio, né? E ela queria cobrar a biópsia. Ela falou que cobraria um valor pela biópsia, que era um valor significativo. E naquele dia eu falei que não dava pra eu fazer. E ela não gostou muito disso. Falou, então tudo bem, então vai passando essa pomada aqui. Me receitou uma pomada manipulada. E depois você volta daqui tantos meses pra gente fazer Papa Nicolau. Só que eu fui embora com aquele diagnóstico de você pode ter câncer, obviamente muito desesperada. E resolvi procurar uma outra opinião. Passei com uma outra ginecologista, que também era uma médica que eu já tinha me consultado em algum período da minha vida, e essa ginecologista me disse, olha, o que você pode fazer, o que nós podemos fazer é repetir o seu exame para que a gente veja se de novo vai vir alterado, porque às vezes pode ter alguma mudança, né, de um Papa Nicolau para o outro, enfim, não me lembro em termos técnicos o que ela tinha explicado em relação a isso. Repetimos o Papa Nicolau naquele mesmo dia. Em 10 dias, mais ou menos, chegou o exame e não apontou nenhuma alteração. Aquilo foi um afago na minha alma. Eu me senti muito aliviada. E erro meu, porque eu não deveria ter ficado tão aliviada assim. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos que eu queria trazer aqui para conscientizar outras pessoas. Não fique tranquila com uma oscilação de Papa Nicolau, porque eu esperei 2 anos assim. E eu gostaria de ter feito a minha biópsia lá no começo. Enfim, e aí o que essa ginecologista me disse é, bom, não deu alteração, vamos esperar 6 meses, daqui 6 meses você volta, a gente repete o Papa Nicolau. E a gente precisa de 3 negativos para que a gente volte a fazer o Papa Nicolau anualmente. E aí eu voltei em 6 meses, repeti o exame, e aí quando eu repeti, ele deu alteração. Aí ela falou, olha, vamos esperar 6 meses e vamos seguindo assim. Quando eu tava no 3º exame de Papa Nicolau, então 1 ano e meio depois do primeiro Papa Nicolau alterado, isso no ano passado, início de 2025, creio eu. Eu falei, doutora, mas é seguro, né, eu continuar esperando? Isso não pode me gerar algum problema mais grave? E assim, eu confesso que eu, leiga e talvez um pouco calma demais, eu ainda não tinha entendido o risco que eu tava correndo. Eu não tinha entendido. Pra mim, ok, poderia virar um câncer, mas eu não cheguei a me aprofundar, eu não fui pesquisar a respeito. E ela falou assim pra mim, não, é seguro porque pode demorar até 10 anos pra evoluir pra um câncer, pra uma lesão mais grave, e normalmente o seu corpo vai combater. Fui embora pra casa, com a minha próxima consulta marcada pra dali 6 meses. E aí um ponto legal de reforçar aqui é que ela não me falou sobre vacina, mesmo com essas alterações no meu Papa Nicolau. Então, eu não tinha tomado vacina até 10 dias atrás. Ok, e aí quando foi no final do ano passado, então novembro de 2025, eu voltei lá pra repetir o meu Papa Nicolau, que já era o 5º, se eu não me engano, Papa Nicolau depois da minha primeira alteração. Então, já tinham passado 2 anos. E aí veio uma alteração e ela falou assim, olha, esse seu resultado tá se arrastando há muito tempo, vamos fazer uma biópsia pra gente verificar o que tá acontecendo e confirmar que não é nada. Falei, ok, tudo bem. Fizemos ali na hora, essa minha médica fez esse procedimento pelo convênio, diferente daquela primeira médica. Fizemos ali na hora e mandamos pra análise. E aí, em mais ou menos uns 10 ou 20 dias, acho que sim, porque foi um pouquinho antes do Natal, chegou o resultado da minha biópsia e era um NIC3. E aí ela me chamou lá, de novo, mesma coisa, pra falar sobre o resultado. E quando eu cheguei, ela falou, olha, eu tô bastante surpresa, porque chegou o resultado da sua biópsia e é um NIC3. Um NIC3 é uma lesão de alto grau, é uma lesão que tá prestes a virar um câncer. Então, o que a gente precisa fazer é um procedimento de conização. E aí ela me explicou sobre a conização. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão da cirurgia, primeiro porque eu não tenho muito conhecimento técnico para falar e eu não quero falar besteira em relação a isso.
Mas o que ela me explicou é que a gente precisava fazer uma conização o mais rápido possível. Era final do ano, vésperas ali de Natal, e a gente conseguiu marcar pro dia 5 de janeiro, primeira segunda-feira do ano, eu fiz a minha conização. Eu tirei um pedaço de, acho que 2 centímetros por 2 centímetros, e passados 10 dias chegou o laudo da minha conização, e ela me chamou lá de novo pra ver o meu laudo. E aí, quando eu cheguei no consultório, eu lembro, é recente, né, mas assim, lembro como se fosse ontem, do desespero que foi aquele dia. Acho que, sem dúvidas, até aqui, foi um dos dias mais assustadores, assim, da minha vida. Porque eu ouvi da boca de uma médica que eu tava com câncer. Ela falou assim, olha, que bom que a gente fez a conização. E eu tô muito surpresa com o resultado que chegou. E deu um carcinoma in situ. Foi assim que ela me apresentou a princípio, né? Antes de eu ler o papel, antes de eu mesma conferir o laudo que tava na mão dela. E eu não sabia o que era carcinoma in situ. E esperei ela me explicar, e eu já fiquei muito nervosa. A hora que ela falou, eu congelei, assim. Ela falou, é um carcinoma in situ, e um carcinoma in situ é um câncer que não é invasivo. Ou seja, ela disse, você tá com câncer. E aí, na sequência, ela emendou, mas não se preocupa que não é um câncer que você vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, nada disso ainda. Ele é um câncer que tá ali situado, foi dessa maneira que ela me explicou. Ele tá situado, ela não sabia muito bem como explicar isso, mas enfim, ele tá situado ali e ele não invadiu ainda o útero, né? Então, eu fiquei muito nervosa. O que ela me explicou ali naquele dia é que ou eu precisaria repetir a minha conização, fazer uma nova conização, mas provavelmente eu teria que tirar o meu útero em algum momento. E isso não me garantia que eu não ia ter um câncer. Pelo menos foi o que eu entendi ali no calor do momento, porque eu tava muito nervosa, já tava chorando muito. Eu tenho uma filha, eu acho que eu ainda não falei aqui nesse vídeo, minha filha tem 4 anos, e eu sou recém-separada. E eu tenho planos, sim, de um dia ter uma outra família, de ter um outro filho, de dar um irmão para minha filha. Eu gostaria que isso acontecesse. Então, me deparar com a notícia repentina de que eu talvez tivesse que tirar o meu útero foi muito difícil para mim. Foi como se alguém estivesse matando ali a minha última esperança de ter a família que eu sonhei que eu teria. E foi muito, muito, muito difícil. E o que a minha médica me disse foi, olha, daqui pra frente eu não trato, procura um médico especializado em câncer de útero e vê o que ele te recomenda fazer. E aí ela me passou algumas indicações, eu fui embora, chorando muito, sentei no hall do prédio. E comecei a tentar agendar consultas com os médicos que ela tinha me passado. Consegui a mais breve ali pra, acho que 5, 6 dias, não me lembro. E aí, quando eu fui no primeiro médico, e esse acho que é a parte boa desse vídeo e é uma das coisas que me motivou a vir compartilhar a minha história aqui, que é, se você também fez uma conização e se você também se deparou com um laudo de NIC3, carcinoma in situ, margens comprometidas, que era o meu caso, acabei não especificando, né? Então, depois da minha conização, as minhas margens eram comprometidas, só que no laudo veio dizendo carcinoma in situ / NIC3. O que abrindo um parênteses, né? Eu acabei pulando essa parte importante ali da hora do laudo da minha conização. O laudo que aponta margens comprometidas, ele quer dizer que ainda tem lesão lá, que ainda tem doença no colo do útero. Então, isso significa que você precisa repetir a conização, porque a conização inicial não tirou toda a doença, não tirou toda a lesão. E isso é arriscado, porque se tem lesão ainda no colo do útero, significa que a lesão pode continuar se desenvolvendo e ela pode virar um câncer. E como a lesão já é um NIC3, que é uma lesão em nível avançado, precisa ser retirado o mais rápido possível. E aí o que eles explicam é que a lesão NIC3, a lesão de alto grau, ela é uma lesão que já atingiu todas as camadas do colo do útero, mas ela ainda não atingiu a camada basal. Quando atinge a camada basal, torna-se um câncer invasivo, né?
Então é por isso que é chamado carcinoma in situ. Não é um câncer invasivo e na verdade não é um câncer, ela é uma lesão de alto grau que pode se transformar em câncer, tem alto potencial de virar um câncer, mas não é um câncer, ela é uma lesão de alto grau. Então, se você também fez uma conização e se você também se deparou com um laudo desse tipo, carcinoma in situ, e tá desesperada, assim como eu fiquei há 10 dias atrás, véspera do meu aniversário, com um diagnóstico de câncer, descansa, não é um câncer. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já passei com 2 especialistas depois dessa consulta, 2 ginecologistas e oncologistas, e ambos me disseram que isso não é um câncer. E aí chegando na parte final desse vídeo, porque eu acho que eu já me estendi bastante, os 2 médicos que eu passei, um me orientou a esperar 4 meses, repetir o Papa Nicolau, para ver se ainda vai aparecer alguma lesão, e se aparecer, aí sim a gente repete a conização. E o outro médico, que é o médico que eu escolhi, enfim, seguir o direcionamento dele, me disse que é melhor a gente repetir logo a conização. Ele falou que se tá apontando que ainda tem lesão lá, não faz sentido a gente ficar esperando, porque a doença pode evoluir. Então, eu possivelmente vou repetir a conização em março. Possivelmente porque, né, tá nas mãos de Deus, mas tá marcado de alguma maneira ali informalmente pra gente repetir a cirurgia em março. E é isso, e o médico me explicou que o que eu poderia fazer já foi feito. Ele falou que eu não preciso ficar desesperada, que tá em tratamento, que há grandes chances da gente conseguir tirar tudo na segunda conização. Pode ser que eu tenha que fazer uma esterectomia? Pode ser, mas ele falou que na maioria das vezes a gente consegue sucesso, inclusive na primeira conização, mesmo que as margens venham comprometidas. Ou se não, na segunda conização, a gente consegue tirar toda a lesão. Ele falou que normalmente na segunda conização já não vem margem comprometida, e aí pronto, o caso tá resolvido, depois entra num processo de acompanhamento, né, pra ver se não tem uma nova lesão, pra ver se a doença não voltou a se desenvolver. Outro ponto muito importante é a vacina. Como eu disse pra vocês, eu não tinha tomado vacina, eu tomei vacina em janeiro, e a vacina ajuda muito o corpo a combater. Então, é isso que eu poderia fazer, eu já fiz. Foi feita a conização, eu tomei vacina, tô tentando me cuidar para que o meu corpo tenha uma imunidade melhor, porque o que faz a gente não combater o vírus do HPV é o estresse, né? A baixa imunidade, que tá bastante relacionada ao estilo de vida, ao estresse, aos níveis de cortisol. Então, é isso, em linhas gerais é isso. Eu queria compartilhar a minha história, tentei ser o mais breve possível para não ser cansativo, mas por 2 motivos importantes. O primeiro é para dizer que se você tá no início desse processo, se você teve um Papa Nicolau alterado e não tá entendendo o que isso significa, não se desespera, mas por outro lado também não seja negligente com a sua saúde. Busca um profissional, veja se não faz sentido fazer uma biópsia, acompanhe isso mais de perto. Se você tiver uma opinião de algum médico que resolve ser mais tranquilo, digamos assim, no diagnóstico, tente uma outra opinião, porque eu não precisava estar passando por isso se eu tivesse sido um pouquinho mais preocupada lá no começo, há 2 anos atrás. A minha lesão não teria se tornado um NIC3. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é sobre a vacina. Eu acho que isso deveria ser mais divulgado, a importância da vacina do HPV. Eu confesso que eu não conhecia a fundo os riscos do HPV, eu não sabia da vacina. Aqui na minha cidade, eu não sei se esse é um preço padrão nacional, mas aqui é bem caro. Eu moro em Campinas, em São Paulo, e aqui as 3 doses da vacina estão custando em torno de R$ 3.000. Eu sei que é muito pesado, mas câncer de colo do útero é o câncer que mais mata mulheres, né? Então é muito importante, isso devia ser mais falado. E para quem tem filhas, né, em idade de adolescente, essa vacina está disponibilizada no SUS. Se eu não me engano, em meninas até 14 anos. Posso estar falando besteira, mas eu sei que está no SUS para meninas e meninos na fase adolescente. Terceiro ponto que eu queria trazer, e esse é o que eu me sinto mais feliz de poder compartilhar e talvez tranquilizar pessoas, é que se você também fez uma conização e se você também se deparou com esse laudo, com esse termo carcinoma in situ no seu resultado da conização, e assim como eu ficou desesperada achando que tá com câncer,
Também tenha um pouquinho de tranquilidade, também confie no fato de que é uma lesão séria, é sim um problema importante que precisa ser acompanhado com muito cuidado, muito de perto e com muita atenção. Mas não é um câncer, não significa que a gente vai perder o útero, não significa que tudo tá perdido. Eu acho que esses exames de rotina estão aí justamente pra gente descobrir esse tipo de problema a tempo, né? A tempo de uma situação mais grave. E o NIC3 não foi descoberto tão a tempo assim, significa que a gente poderia ter descoberto e acompanhado um pouquinho antes, pelo menos na minha visão, que não é uma visão nada técnica, né? É uma visão totalmente leiga, é com base na minha experiência, mas eu acho que sim, eu poderia ter descoberto isso antes se eu tivesse feito a biópsia lá atrás. Mas ainda assim, não é um câncer. Então, fiquem tranquilas, procurem bons médicos, procurem médicos que vocês se sintam que vocês sintam confiança, né? Busquem referências, não façam como eu, que fiquei ali no conforto de ter um diagnóstico que era confortável. Então eu preferi um médico que me falasse, não, tá tudo bem, vamos esperando, vamos levando, demora 10 anos, do que ir para um médico que me confrontasse com a possibilidade de eu ter um câncer. Então, isso provavelmente prejudicou um pouquinho toda essa minha história com esse problema. Mas eu tô em tratamento, tô muito confiante de que vai ficar tudo bem, de que a minha conização, a minha próxima conização vai ser o final dessa história, que a vacina vai me ajudar a combater essa lesão. E que, quem sabe, se Deus quiser, daqui uns anos eu vou estar com o meu filho aqui, meu filho ou filha, e a minha próxima gravidez, pra contar que ficou tudo bem e que não precisei fazer esterectomia. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, comenta aqui. Eu vou adorar falar sobre isso com pessoas que também estão passando pela mesma situação. Afinal, eu ainda tô vivendo isso. Eu já tenho diagnósticos mais precisos, mas eu ainda não fechei esse ciclo, né? Tô em tratamento. Enfim, espero ter ajudado, espero ter principalmente te tranquilizado, mas também conscientizado pessoas que não estão nessa situação, chegaram aqui por curiosidade ou por coincidência, mas ficaram sabendo sobre o quanto HPV é perigoso e o quanto a gente pode prevenir isso, seja por Papa Nicolau bem acompanhado, frequente, e seja pela própria vacina, que infelizmente não temos disponível no SUS, para a faixa etária de pessoas mais ou menos assim da nossa idade, né? Eu tenho 32 anos, mas nós temos disponível na rede particular e se você pode pagar, creio que esse é um investimento muito válido. É isso, gente. Obrigada. Até mais.